E aí você vai ver que sozinho você não consegue. Você tem que recrutar essa consciência divina todos os dias em meditação para te fortalecer e para te guiar no caminho. Ele é difícil, ele é estreito, tantas vezes solitário, mas você vê que você está sendo guiado, que essa força vai vindo na medida que o caminho vai se desenrolando e a escuridão vai dissipando. E aí, essa é a tua prova particular. Essa não tem como compartilhar. Ou seja, você fecha a porta do desejo e o desejo pula a janela. A questão é que esses impulsos têm que ser contidos pela tua consciência soberana. Eles são inevitáveis na condição humana. É isso que a gente veio, sobretudo, experimentar. A questão é quanto de controle nós temos sobre ele ou quanto nós estamos dispostos a aprender, através da verdadeira espiritualidade, a percebê-los e controlá-los. Mas quando você vive o caminho, você vê o ego. Você vê esses impulsos todo dia, muito para além daquilo que está escrito. As pessoas se baseiam muito em escritores, a maioria deles já morreram, né? Nossa sociedade adora pagar pau para aqueles que já morreram. É legal, eles tiveram a importância deles, mas eles escreveram o que eles viram. A minha pergunta para você é, você viu o que ele viu? Ou você está falando daquilo que ele viu? Porque você não viu. Olá, muito bom dia. Estou de novo aqui, fazendo o estudo da carta 4, das cartas de Cristo. Uma carta muito pesada para a nossa consciência humana atual, porque ela trata a respeito e acerca dos fundamentos da nossa sexualidade. O que quer dizer isso? Para que a nossa sexualidade fundamentalmente foi feita? Isso é muito impactante, porque o comportamento da nossa sociedade em geral, o meu, o teu, ele está muito aquém devido à nossa ignorância espiritual. E Cristo vem trazer a luz desse conhecimento, onde vai primeiramente tocar alguns de nós para a direção da maneira que a gente está usando equivocadamente essa sexualidade, e trazer à luz do conhecimento a intenção dela, a intenção criativa, divina. A questão não é comportamental apenas, mas o mau uso que nós estamos fazendo dela devido à nossa ignorância espiritual. E quando ocorre esse mau uso, o conflito é inevitável. E quais as consequências que esse mau uso vai gerar em nossas vidas? Talvez inicialmente muito imperceptível, mas que ocultamente carrega grande parte dos nossos conflitos internos, existenciais, e aí a bagunça se instaura da maneira que a gente vem vendo aí. No último vídeo eu falei que esse conhecimento veio à luz há 20 anos atrás, né? As cartas de Cristo são escritas por volta do ano 2000. Ali. De lá para cá, piorou muito, né? Em geral, esse nosso mau uso da sexualidade deliberada. E a gente está vendo que os conflitos ganharam força, né? E aí, como se esse conflito gerasse uma guerra externa, né? Sempre que a gente está em guerra interna, é instaurada inevitavelmente, consequentemente, uma guerra externa. Sempre em autodefesa, né? Mas o conflito, ele se dá no nível interno. E é isso que as cartas vêm trazer, essa verdade que está oculta, que
ao longo dos séculos não foi compreendida. Num texto de Cristo, que não está nas cartas, não foi traduzido ainda para o português, ele fala que a inteligência divina é como uma água e a consciência humana ela é como um mingau. Nós somos inspirados sempre por essa consciência divina que nos assegura, que nos sustenta. Isso é um fluxo espiritual. E o ego individualiza, condensa essa consciência divina, esse fragmento que somos essencialmente, e que essa consciência humana, a nossa personalidade, é formada quase totalmente pelo nosso ego, por esses gatilhos de ligação e rejeição que vão condensando a nossa consciência divina. E ele chama, eu estou falando aqui com as minhas palavras, né? Ele chama essa consciência humana de mingau. E essa inteligência divina, essa consciência divina, ela é adicionada nesse mingau, mas logo essa água, né, que é esse fluxo, ela se faz parte dessa consciência humana. Então essa inteligência divina, ela é absorvida por essa consciência humana e muito quase sempre distorcida. Então essa intenção divina, ela é distorcida pela nossa consciência humana na medida que o ego controla a nossa consciência. Quando a gente vai se dissipando desse ego através do conhecimento, através do caminho crístico, essa consciência divina ela tem mais trânsito, né? Ela é menos distorcida com essa consciência humana, e a inspiração, a criatividade são características inerentes a esse processo. A serenidade, a capacidade de você estar presente no momento, de estar desabilitados desses tempos passado, futuro. Não que eles não tenham a importância deles, mas você não os vive nesse momento. Você pode deliberar, projetar, mas você sempre volta para a integridade do agora. Então essa opinião da consciência humana ao longo dos anos, ela ganha força, mas essa opinião humana é o ego, sempre se defendendo em causa própria. Então, da mesma forma que eu estou falando com você aqui, tentando transmitir aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei intelectualmente, ainda no nível intelectual, outros no nível intelectual, emocional e vivencial, ele é dissipado, ele é distorcido pela minha racionalização. E esse é o processo. Quanto mais a gente se livra dessas amarras do ego, mais íntegro nós nos tornamos, mais em direção a esse bem-estar inato de alma nós retornamos. E as mentiras, as fantasias, as opiniões, elas vão dissipando, elas vão se fragmentando, e por você mesmo você começa a discernir a verdade da fantasia. Ainda que a nossa sociedade, esse senso comum, essa opinião moderna tenha colocado a verdade como relativa. Mas não há como relativizar aquilo que é. E Cristo nos ensina, nessa carta 4, quais os impactos que a nossa ignorância da sexualidade, da intenção divina, a sexualidade é uma ferramenta da intenção divina, o mau uso dela, o que ocorre? Quais são os impactos diretos que ocorrem em nossa vida? E, de outro modo, quando nós estamos condizente com essa atividade divina, quais são os benefícios que colhemos? Talvez os benefícios não da maneira como a nossa sociedade enxerga algo como uma vantagem material,
mas um bem-estar, uma serenidade, uma paz e uma alegria da qual é factual, é real, muito para além de qualquer vantagem humana projetada. Bom, vamos nos ater a essa linha de raciocínio da carta 4, porque senão a gente começa a deliberar sobre o assunto aqui e acaba se perdendo do fundamento. Eu estou na página 148, depois dessa parte em negrito que ele fala da iluminação de Maomé, né? Ele vai aprofundar um pouquinho mais e aí a gente estuda, se aprofunda, delibera acerca dos parágrafos e gradualmente a gente vai procurando usar na nossa vida, e a prova está no uso desse conhecimento. Essa é a tua prova, essa está sendo a minha prova, e aí você vai ver que sozinho você não consegue. Você tem que recrutar essa consciência divina todos os dias em meditação para te fortalecer e para te guiar no caminho. Ele é difícil, ele é estreito, tantas vezes solitário, mas você vê que você está sendo guiado, que essa força vai vindo na medida que o caminho vai se desenrolando e a escuridão vai dissipando. E aí, essa é a tua prova particular. Essa não tem como compartilhar. Essa é sua, exclusiva. E vai fortalecer cada vez mais a tua fé. E você vai ver que o conhecimento humano, esse sim, é muito relativo, é muito fragmentado, ele é muito distorcido. Desse conhecimento puro, espiritual, que Cristo traz para nós nas cartas. Uma consciência muito para além dessa condição humana nossa, tantas vezes precária e distorcida em perspectiva. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a intenção. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano, até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caindo em pecado por ignorância. Então ele está falando dessa distorção, né, dos ensinamentos dos grandes mestres por aqueles que queriam aprender, mas distorciam em causa própria, porque o ego sempre está ali. Ele sempre quer, de alguma maneira, se fazer ser aceito, né? E para isso houve uma seletividade dos ensinamentos. Aquilo que coincidia mais com os ensinamentos da época foi usado, e aquilo que era muito impactante para a época foi abandonado. E outros de forma totalmente cega, né? Que não estavam nesse caminho espiritual e compreenderam a sua maneira. Da mesma maneira que eu estou lendo um conhecimento aqui, ele pode ser interpretado por você de inúmeras maneiras, diante do estado de consciência que você está. Em alguns casos pode ser totalmente distorcido e tendo uma reatividade que nada mais é do que uma atividade do ego se defendendo essa consciência humana daquilo que ela tem e concebe como verdade. Veja, e quando eu me coloco aqui numa exposição de falar sobre um assunto tão delicado para a nossa situação atual, eu sei disso. Mas ainda assim é necessário fazê-lo. Senão eu também estaria usando de maneira seletiva. Imagina, vamos estudar a carta 4, vamos, por exemplo, essa parte que a gente pula. Por quê? Porque é muito delicado, né? Talvez não possa ser aceito. Eu acho que, para mim, eu me sinto totalmente em liberdade porque eu não tenho essa necessidade de ser aceito
pela sua opinião. Eu estou aprofundando num conhecimento que é uma ponta de lança. E eu sei que muito poucos estão preparados para isso, mas é necessário fazê-lo. Essa é a minha intuição dentro dos caminhos. Eu vim para fazer isso aqui. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença de que Adão e Eva foram criados para viver felizes no jardim do Éden, de que Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão, o homem vê a mulher como a grande tentadora. Um ensinamento muito lúdico, né? Muito voltado para uma simbologia, né? Para tentar fazer que ao longo dos anos as pessoas compreendessem isso. Então elas precisam dessas imagens, né? Isso aqui está amplamente dissipado, mas ele está tentando falar das origens, né? Isso perdura muito no nosso inconsciente, subconsciente, essas simbologias, né? Essas alegorias. Para os eunucos, a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com uma mulher. Portanto, onde está o tentador? No próprio homem, em quem pode ser removido fisicamente, ou na mulher que continua sendo ela mesma apesar de tudo. É como se o homem tivesse essa ferramenta da onde ele se sente incitado para fazê-lo. Se você não acompanhar a linha de raciocínio da carta 4, você não compreende, tá? Você não vai... Ainda que você compreenda no nível intelectual, você tem que trilhar isso aqui, tá? Gradualmente, através das suas meditações, vão vir muitos insights, vão vir muitos esclarecimentos, e aí o caminho é a própria prova. Você vai ver tudo que eu tenho visto e tantos outros veem, né? Por isso que a gente tem o estudo da quarta-feira aí, para trocar essas experiências da caminhada. O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim, em negrito aqui, né? Assim ele deve plantá-la, onde ele veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente inativas até serem seduzidas pelo homem. Ó, aqui ele já está trazendo aquele século onde a mulher foi muito reprimida, né? E a lei do pêndulo está aí para a gente enxergar, para a gente perceber que toda a parte contrária, todo desequilíbrio, ele vai desequilibrar para o lado oposto, tá? Sempre tentando buscar o equilíbrio. Então, o que a nossa sociedade vive é uma maneira elástica desse pêndulo que oscilou, né? Para um lado onde a mulher foi oprimida, e agora ela tentando correr equivocadamente atrás dessa igualdade de gêneros, da onde a gente que estuda as cartas de Cristo percebe, compreende que em valores são os mesmos, né? O masculino e o feminino, mas eles têm intenções e propósitos diferentes. Onde está então o tentador? No homem que desperta e seduz, ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondendo de si mesmo a sua própria natureza masculina e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É esta uma atividade sagrada? É digna? Deve continuar assim? É uma atitude aqui, do ponto de vista masculino, canalha, né? Porque coloca aonde tira, né, essa queda e arranja um culpado, né, uma justificativa totalmente do ego. Nós falamos àqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que estão sem pecado ou com a mente pura, por terem envolvido as suas mulheres em pesadas roupas para protegerem a si mesmos da tentação e para evitar que outros homens vejam suas posses. Vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões. Tentando se proteger do exercício de seus desejos humanos, vocês simplesmente os aumentam até o ponto em que eles explodem de uma forma brutal e virulenta. Ou seja, você fecha a porta do desejo e o desejo pula a janela.
A questão é que esses impulsos têm que ser contidos pela tua consciência soberana. Eles são inevitáveis na condição humana. É isso que a gente veio, sobretudo, experimentar. A questão é quanto de controle nós temos sobre ele ou quanto nós estamos dispostos a aprender, através da verdadeira espiritualidade, a percebê-los e controlá-los. Eu tenho visto algumas explicações de ego, muitas fundamentadas na psicologia, e você vê quanto elas são limitadas, quanto elas são parciais. Até certo ponto, hoje no meu entendimento, elas são muito infantis, né? Muito lúdicas. Mas quando você vive o caminho, você vê o ego. Você vê esses impulsos todo dia, muito para além daquilo que está escrito. As pessoas se baseiam muito em escritores, a maioria deles já morreram, né? Nossa sociedade adora pagar pau para aqueles que já morreram. É legal, eles tiveram a importância deles, mas eles escreveram o que eles viram. A minha pergunta para você é, você viu o que ele viu?